E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Eu queria falar um pouquinho hoje com vocês aqui sobre esse livro da história da sexualidade de Michel Foucault, mas mais especificamente sobre a hipótese repressiva, né? Foucault vai falar que tem um deslocamento histórico que acontece, né, antes o olhar em cima do ato sexual acontecia, o olhar da sociedade em cima dos atos sexuais acontecia num julgamento, por exemplo, do comportamento, não do sentido do ser daquela pessoa, né? Hoje, a nossa sexualidade diz sobre quem nós somos, diz sobre, não só sobre os meus comportamentos, mas sobre quem eu sou, sobre a minha essência intrínseca, né? Sobre a essência intrínseca do sujeito. E Foucault vai falar que para isso ter acontecido, o sexo não necessariamente pode ter sido reprimido, né? Porque uma coisa que você fada ao silenciamento, você está fadando à morte. E a vontade de saber, que é exatamente o nome do livro, vem de uma possível, que é aí que ele vai mostrar pra gente, né? Eu vou falar de duas ferramentas aqui hoje, mas de um possível deslocamento da sexualidade, de uma possível incitação, né? Ao invés ele vai tratar o silenciamento, né? Isso é muito importante. Foucault vai tratar o silenciamento como uma ferramenta do grande poder, não necessariamente como o poder se dá na sociedade, né? Byung-Chul Han vai falar que o poder ele é mediador. Eu acho que vem até de um pensamento Foucaultiano, né? Porque Foucault vai falar que o grande poder ele se molda de forma estratégica para o que aquela sociedade precisa para poder manipular aquela sociedade, né? Organizar aquela sociedade. E aí depois Foucault vai falar também para a gente não olhar necessariamente para o grande poder, mas olhar para a microfísica do poder que está dentro e mediando essas relações, né? Por isso que eu citei Byung-Chul Han sobre o poder ser mediador dessas relações. Mas a gente vai entender, né, que antes no século XVII, por exemplo, Foucault mesmo fala que os códigos acerca do sexo e da sexualidade eram frouxos, né? O olhar caía para cima do comportamento, não sobre o sujeito, sobre quem o sujeito é, sobre o julgamento do sujeito. E aí Foucault vai falar pra gente sobre a importância da igreja nesse papel de tensionamento e deslocamento do poder do comportamento para o sujeito, né, pra gente interiorizar isso, essa sexualidade como essência, né? Foucault vai falar, por exemplo, do papel importante da igreja, eu quero dar um exemplo disso hoje, e Foucault vai falar o papel da criação da ciência, né? E depois ele vai falar de uma criação da ciência sexualis, né, da sexualidade, que aí depois é uma ferramenta para o dispositivo da sexualidade, para depois ele explicar pra gente como que funciona a biopolítica, tá? Não necessariamente eu tenho vídeo ainda sobre tudo isso no canal, mas devagarzinho a gente vai falando e o que eu tiver sobre os assuntos eu vou colocando aqui em cima, beleza? Para vocês irem acompanhando também, por exemplo, a gente já falou do que é dispositivo aqui no canal, né? Então, hoje a gente está falando sobre a hipótese repressiva. E a repressão é uma das ferramentas do dispositivo de sexualidade, por exemplo, né, que Foucault fala. Mas aí eu queria trazer, por exemplo, o Concílio de Trento, que aconteceu, foi uma assembleia que aconteceu no século XV e onde se saíram regras, por exemplo, sobre frequência, né? Nesse vídeo do dispositivo eu falo do Concílio de Trento, mas sobre saírem regras a partir da frequência das confissões, né? O pessoal do campo não ia com tanta frequência para a cidade para se confessar, né? A partir dessas assembleias foi se obrigando as populações, veja que já estou usando o termo população, depois a gente vai falar desse gerenciamento desse estado, da nação, né? Mas foi obrigando essa população do campo a ir para a cidade, muitas vezes, para se confessar com mais frequência. E aí a gente vai perceber que Foucault vai trazer alguns autores que foram autorizados pela igreja a propor roteiros de exame de si, onde o sujeito que confessa, além da frequência, né, dessas confissões, deve investigar suas intenções, pensamentos, gestos, desejos. E aí a gente começa a perceber, Foucault, ele escreve num formato mais de lirismo, né? Ele vai envolvendo a gente sem nomear aquilo. Eu imagino que seja até uma sátira do próprio autor, tipo, porque ele vai falar que a igreja fez, né, a partir dessas assembleias lá do século XV,
fez exatamente isso com a gente como sujeito. Esses autores, né, propondo esse exame de si, eles estavam proibindo falar diretamente do ato sexual, mas ao proibir falar diretamente do ato sexual, eu obrigo o sujeito a falar mais intrinsecamente dos desejos dele, das vontades, do sonho. Foucault tem uma passagem que ele fala que examinai até os seus sonhos, que para ver se você não consentiria quando acordado, né? E aí a gente vai ver que esse próprio movimento de exame e de obrigar o sujeito a falar vem funcionando como a coerção, como a própria vigilância, né? E a partir dessa coerção do fazer falar, eu já bloqueio o próprio comportamento do sujeito, né? E aí ele quer argumentar justamente isso, de que esse treinamento do sujeito, né? Que o sujeito aprende a olhar para si, a se analisar, a narrar sua própria sexualidade. E isso vai sendo produzido como algo que precisa ser dito, que precisa ser explorado, que precisa ser descoberto pelo sujeito, né? E aí hoje, né, corta para 6 séculos depois, hoje a sexualidade é a principal identidade do sujeito, né? A gente tem que se descobrir, a gente tem que se assumir. E aí um segundo argumento Foucaultiano é a criação da ciência, né? Ele vai questionar a criação da ciência em torno da própria sexualidade, do descobrimento do que um corpo pode, do que pode correto e normal se fazer com um corpo. E aí a gente já começa a ver um deslocamento histórico, porque a partir de agora a gente vai começar a falar de século XVIII, século XIX, que o crescimento dessa ciência, a fomentação dessa ciência veio com uma fomentação, por exemplo, da racionalidade política, científica e econômica de um período iluminista, né? E aí o sexo, ele para de ser sobre comportamento ou sobre religião e ele passa a ser objeto de pesquisa, né? O sujeito passa a ser objeto de pesquisa. E aí um grande exemplo que Foucault traz, por exemplo, da fomentação da ciência é sobre a Salpêtrière, o hospital de Salpêtrière, né, que era um hospital que foi basicamente um lugar para estudar a histeria no século XVII, XVIII, XIX, e que não era só um hospital, né? Foucault fala que ele era praticamente um teatro científico, onde eram estudados corpos, principalmente de mulheres, e que eram colocados para observação, exibição, interpretação. E aí Foucault está mostrando para gente que a medicina, a psiquiatria, a psicologia passaram para um movimento de analisar e classificar esses comportamentos sexuais, né? Parou de ser uma questão de tolerar o comportamento para passar a gerir, a gerenciar, inserir o sexo em sistemas de utilidade, regular práticas, pensar em termos de população, taxas de natalidade, idade das relações, formas de vínculo, tudo isso dentro de um Estado-nação passa a ser monitorado e organizado, né? E aí ele tá começando a falar pra gente que o ato sexual e a sexualidade do sujeito passa para um modelo de administração da vida, né? Depois a gente vai falar de biopolítica, administração desse corpo, desse biológico. E aí, com esses exemplos, né, dessas transições, dessas ferramentas e transições históricas, Foucault está mostrando para a gente que não houve um grande silenciamento, mas ele quer mostrar justamente essa incitação desses discursos, né, que passou-se a falar mais sobre sexualidade, só que dentro de regras muito específicas, e que não era todo mundo que podia falar, não era em qualquer lugar que podia falar, né? Ele fala que a partir do século XVII teve essa reorganização de lugares específicos, né? Ele traz um argumento, por exemplo, de que a sexualidade foi levada para dentro do quarto dos pais, e aquilo não pode mais ser comentado em casa, não pode ser comentado em casa entre pais e filhos, não pode ser comentado na escola entre mestres, né, professores e alunos, mas não quer dizer que isso desapareceu, né? Ele ainda vai ser comentado, só que ele vai ser deslocado para dentro do consultório, ele vai ser deslocado para dentro do confessionário, né? Ainda tem uma vigilância em cima desse comportamento, só que agora é por um especialista, né? É alguém que tem o poder pelo saber
e esse alguém que tem o poder pelo saber vai ditar o desejo daquele corpo, o correto, o normal daquele corpo, né? E ele atribui, né, esse deslocamento, e ele fala, né, ele atribui esse deslocamento à criação da própria ciência, porque a partir da criação da própria ciência a gente consegue entender um deslocamento econômico, porque ele argumenta, né, que psicólogos, médicos, analistas passam a ocupar um lugar de escuta autorizada, como se tivessem, como diz o próprio Foucault, colocando as orelhas para locação, à disposição de descobrir discursos, né? E por isso o nome do livro, A Vontade de Saber, como se eles tivessem colocado as orelhas para locação, para entender e criar, descobrir, tratar como certo o que é verdade daquele discurso, né? E aí a gente começa aqui a olhar para o lirismo nas pequenas palavras de Foucault. Acho que isso é uma coisa que torna difícil a leitura de Foucault, né? Que, por exemplo, ele fala desse colocar as orelhas para locação, ele está mostrando que não é só um movimento teórico, né? Mas é também um movimento político, econômico e financeiro da criação dessa ciência, né? Da importância, da utilidade da ciência, né? A partir de uma economia. E de novo, né, veja que Foucault ele não está simplesmente falando que a hipótese repressiva não existe, que não foi isso que aconteceu, né? Ele está falando que houve, mas não foi a principal forma como o grande poder se dá. A repressão, o silenciamento é uma ferramenta do grande poder. E depois a gente vai ver como que isso aplica, por exemplo, né, não no vídeo, mas no livro, como isso se aplica, e é onde a gente entra para falar também do diagnóstico da patologização com Butler, né? Mas como isso se dá na microfísica do poder, na relação entre o paciente trans e o endocrinologista que pede todo aquele aparato de laudos para poder receitar ou colocar mesmo uma cirurgia em prática, enfim. Mas com a negação da hipótese repressiva, Foucault quer mostrar pra gente que a sexualidade não foi reprimida. Ela foi deslocada para outros lugares, falada, explicada e diagnosticada, né, por certos locais de poder e saber, né, certas instituições de poder e saber. E que o poder não funciona necessariamente simplesmente proibindo. Ele produz essas formas de falar. Ele define quem pode falar, em que contexto, usando qual linguagem, né? Por isso que Byung-Chul Han vai falar depois pra gente do poder mediador e Foucault vai falar depois da microfísica do poder. Qual que é o poder sobre o paciente em cima daquela, dentro da consulta ali, né? Não tem necessariamente um grande poder, não, pra gente não olhar. Eu já consigo fazer até um link com o Castelo, o processo de Franz Kafka, né? Onde aquela burocracia não tem rosto, né? Esse poder sem rosto seria o grande poder de Foucault, e depois Foucault fala pra gente não olhar para esse grande poder, ele fala pra gente olhar no poder, na relação de poder que também o paciente tem para com o terapeuta, na relação de poder que o paciente tem para com o médico, né? E a gente consegue até expandir isso depois para políticas públicas, para falar de nós chegando e ocupando esse lugar de poder também, né? Mas aí, o que eu quero com tudo isso aqui é mostrar pra gente que esse processo estratégico, que a sexualidade deixou de ser simplesmente um olhar sobre o comportamento, mas passou a ser a essência do sujeito, né? E é algo que hoje dita quem a gente é, né? Pelo menos a gente aprendeu a dizer quem a gente é a partir dessa sexualidade, né? E a máxima da teoria queer, por exemplo, é entender que tudo isso é historicamente construído, né? E aí, se é historicamente construído, a gente pode desconstruir, a gente pode reorganizar, a gente pode recriar, né? Tudo isso junto, coletivo, na microfísica ali de cada um do seu individual também. Pessoal, para um próximo vídeo eu quero trazer uma análise bem Foucaultiana para Bridgerton, né? Eu acho que ali, pelo menos a primeira temporada, a gente tem muita coisa para conversar, né? A partir pelo menos do primeiro volume da história da sexualidade. E curte, comenta, compartilha, manda aqui embaixo, comenta aqui embaixo se vocês iam gostar dessa análise Foucaultiana de Bridgerton. Porque, inclusive, eu vejo vários... por isso que eu falo, né? Você tem que, às vezes, analisar cada palavra, e essa é difícil, mas, enfim...
analisar cada palavra do que Foucault fala, porque muito vocabulário que Foucault usa daqui para se referir àquela época, a gente vê demais em Bridgerton, e eu acho que seria uma leitura muito rica para a gente entender, né, esse deslocamento histórico e como que a gente chegou no que a gente se entende hoje, para a gente poder entender que se isso é histórico e criado historicamente, a gente pode recriar e fazer os nossos próprios deslocamentos. Beleza? Obrigado para quem ficou até aqui. Curte aqui, comenta, deixa eu saber se vocês iam curtir. Um abraço, até a próxima.